Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim gravar um vídeo aqui para vocês, mas antes não esqueça de deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo. Quando vocês clicam no joinha, esse vídeo é mais divulgado no YouTube e alcança mais pessoas. Hoje eu vou falar sobre casa organizada, né? Eu tô até com uma lista de coisas aqui que eu fiz, porque sempre que eu estudo eu vou anotando aquelas coisas que são mais importantes. Então, se eu der uma olhadinha aqui, é porque é para eu não esquecer de passar nada para vocês. O objetivo desse vídeo é para que a gente procura uma forma de nos cobrar menos com relação à casa, tá? E aí, para a gente também ter uma reflexão sobre o que seja o cuidar da casa, o que envolve cuidar a nossa casa. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Casa organizada é uma casa prática, uma casa funcional, que seja um lugar de paz e não de estresse. Guardar bagunça em caixa, dentro de gaveta, no maleiro do guarda-roupa, não é sinônimo de organização. Isso significa que a gente guardou a bagunça. Uma coisa também que a gente tem que prestar bastante atenção, porque é importante para nossa paz interior, é a gente entender que a gente não mora sozinho e que às vezes o que é prioridade para mim enquanto organização não é prioridade para o outro. E certas coisas que a gente já faz no automático para o outro custa muito. E isso eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem em lidar, porque muitas vezes eu fico chateada e frustrada porque a minha família chega da rua, por exemplo, e larga os calçados jogados na porta. Eles largam toalha molhada em cima da cama, eles largam roupa suja no chão do banheiro. Sei que em muitos lares isso não acontece, as pessoas colocam tudo no lugar, mas em muitos lares, às vezes a toalha, a roupa suja não é problema, às vezes o problema é copo, né? Copo pela casa, objetos fora do lugar. Então, cada casa tem um jeito, né, em que os moradores se comportam. Então, às vezes, assim, os meus filhos são super organizados com determinada coisa. Desculpa, o meu marido, mas outras coisas eles já deixam fora do lugar. Então é importante que eu aprecie também aquilo que eles fazem, né? Eu sei que você pode falar assim, mas eles não estão fazendo mais que a obrigação deles. Isso é verdade. Colocar as coisas no lugar, as coisas que a gente usou, é obrigação de cada morador, de cada pessoa. Mas quando vem esse sentimento de angústia, de que as pessoas não estão colaborando, às vezes é importante para mim mesmo, tá? Para minha paz, para minha tranquilidade, eu pensar nas coisas, nas conquistas que eles já têm, né? Se tiver, né? Às vezes não tem, mas deve ter, se você procurar alguma coisinha. Mas isso também não significa que você vai se acomodar com isso. É importante a gente desenvolver estratégia para que a gente não fique estressado. Se eles, ao deixar o calçado jogado na porta e não colocar onde você gostaria que colocasse, talvez é menos estressante você deixar algo, uma caixa bonitinha, uma cesta, um móvelzinho, um baú, qualquer coisa que limite na porta o lugar dos calçados. Então, já que não adianta, já que eles não guardam, já que eles não levam para o tanque, para a área de serviço ou para a sapateira, já que eles não limpam, então, e você não está dando conta de tudo isso, de cuidar de tudo isso, o melhor seria fazer um limitador, né? Qualquer coisinha que você tiver, um banquinho, qualquer coisa, e indicar para as pessoas, olha, coloquem o sapato de vocês aqui em cima, coloquem o sapato de vocês aqui dentro. Por mais que você fale, mas eu não queria que ficasse calçado na porta, mas pelo menos tira o estresse de ver tudo jogado, sabe? E se é apartamento, então fica muito próximo da passagem. Então eu entendo que é muito estressante pra gente. Por que eu tenho cesto de roupa suja dentro do banheiro? Primeiro que a minha família é grande, né? Tem gente que já põe direto dentro da máquina, isso é legal. Mas a minha família é grande e também porque eu gosto de separar as roupas para lavar.
lavar, né? Eu não lavo assim tudo misturado. Tem coisa que eu misturo, mas eu gosto de separar algumas coisas. Então, colocar a roupa suja tudo dentro da máquina iria me dar mais trabalho de ir lá e ter que separar. Mas para quem lava tudo misturado, às vezes até porque tem mais ou menos as mesmas cores, eu acho que é uma opção legal. Cada um toma banho, leva, põe já lá dentro e depois quando você vê que encheu é só você botar para bater. Nossa, seria muito bom. Mas tem casa que isso não é possível. E tem casa também que eles não vão levar. Não adianta você levar o cesto para lavanderia, que eles não vão levar. Muita gente vai dizer que os meus levam, os meus põem. Gente, mas não é a realidade de todo mundo. E às vezes o estresse é muito grande para você habituar aquela pessoa. Então, por isso que eu já tenho cesto dentro do banheiro, sempre tive. E aí, desde pequeno, eles colocam. Então, talvez você precisa criar o hábito, coloca um cestinho, nem que seja improvisado, para que eles coloquem a roupa no cesto e não deixa jogada nem no chão. Depois que eles habituarem, eles vão sentir falta do cesto. Aí é a hora que você vai transferir gradativamente para a lavanderia, para ver se vai dar certo, tá? Então, não estão levando a roupa para a lavanderia? Bota o cestinho lá, até eles habituarem que lugar de roupa suja é dentro do cesto. Porque às vezes, gente, se você já falou 2 anos, não vai adiantar falar mais 2 nem mais 10. Às vezes a gente precisa criar um ambiente, ainda que não seja o mais adequado pra gente fazer essa mudança de hábito gradativamente. É melhor a roupa dentro do cesto, no banheiro, do que jogada no chão. Eu acho que o estresse diminui. Então, assim, muitas vezes manter a nossa casa do jeito que a gente gostaria, o ideal, gera muito estresse, porque eu organizo tudo do meu jeito e as pessoas não conseguem manter. Eu nem estou falando de casos assim que as pessoas são super desorganizadas, mas vamos só imaginar algumas coisinhas. Então, às vezes, lava a louça, mas não lava a pia igual eu gostaria. Limpa o fogão, mas não limpa igual eu gostaria. Lava o banheiro, mas não lava igual eu gostaria. Então, gente, isso de não lavar igual eu gostaria, ou de não guardar como eu gostaria, não guarda as coisas como eu gostaria, é uma coisa que a gente tem que repensar muito, se vale a pena o estresse. Existem algumas seguidoras que falaram assim, eu prefiro eu mesmo fazer porque é menos estressante. Então, às vezes, você precisa fazer isso. Não, eu mesmo vou fazer porque eu não aguento mais falar. Eu não aguento mais falar, todo dia falar, e às vezes a gente tem até que se estressar porque senão não faz, ou fala, peraí, depois faz. Isso acontece aqui em casa. Então, às vezes é melhor a gente fazer. Agora, você tem que perguntar, você tá fazendo de boa? Porque às vezes você tá fazendo tudo do seu jeito, mantendo toda a ordem, porque não adianta pedir para as pessoas, mas você tá se sentindo cansada, sobrecarregada, e às vezes você fica até meio, mal-humorada. Então, tem que ver tudo isso também. Às vezes é melhor deixar as coisas. Eu vou dar só um exemplo. Eu ensinei os meus filhos a deixar a toalha pendurada no banheiro. E não acho que banheiro seja o melhor lugar, mas quando eles começaram a tomar banho sozinho, para que eu não precisasse vigiar isso, eu falei, deixa pendurada aqui, e depois eu punha no varal. Quando eles foram crescendo, eu fui sempre falando para eles colocarem no varal, para eles colocarem. E é uma coisa, gente, que eles não fazem. Mas o meu pavor e o meu estresse maior é se eles deixassem em cima da cama. Eu ia surtar. Vocês ainda não me viram surtada, né? Eu ia surtar, mas eles não deixam porque eles foram habituados a deixar no banheiro. E como eles eram pequenos e teve uma fase que eu morava em casa, o varal era alto, então eu não habituei eles a colocar lá fora, né? Eu deveria ter habituado, ainda que fosse numa cadeira, em algum lugar. Mas eu não habituei. Então, para eles colocar a toalha lá fora, gente, não tem jeito. Eu falo, eles esquecem. Eu falo, eles esquecem. E eles não têm a nossa percepção de que aquilo tá incomodando, de que aquilo tá ficando úmido, de que aquilo pode causar mau cheiro. Então, assim, para minha paz, depois que eu me tornei minimalista, porque o minimalismo não é só você destralhar, você ter uma casa reduzida, não é só isso. Ele mexe com o seu comportamento, com as suas percepções. Então, depois que eu me tornei minimalista, que eu comecei a refletir muito sobre os excessos da nossa vida, eu percebi que me preocupar com tudo que eu preocupava era também um estresse, porque isso não me fazia bem. Então, o que eu faço hoje? A minha toalha do Fred eu coloco lá fora. Às vezes eu passo no banheiro e já coloco a deles.
Se eles não tomaram banho ainda, quando eu coloco a minha, aí depois, às vezes, eu acabo esquecendo. E aí eu deixo. Aí no outro dia, eu vou lá e coloco, quando dá. Então, eu coloquei na minha cabeça, eu precisei fazer isso, que não é prioridade eu atender a toalha deles. Eu precisei fazer isso, gente, porque senão a gente não dá conta. Então, eu evito muito entrar no banheiro deles. O meu banheiro eu cuido e é do jeito que eu gosto. O deles não é do jeito que eu gosto, tá? Não é. Eu acho meio bagunçadinho, eu acho meio largado. Então, o que que eu faço? Eu dou uma boa lavada lá uma vez por semana, que em casa a gente tem rodízio de distribuição de tarefa, então teve época que eles que estavam lavando, e o meu banheiro deu uma boa encardida, por mais que eles se esforçassem. Às vezes eles até falavam, mãe, vem ver se tá bom. Mas enfim, deu uma encardida. Então agora no rodízio das tarefas eu que estou lavando o banheiro. Então, gente, quando eu vou lavar o banheiro, eu troco a toalha deles, porque se eu não trocar também vai ficando. E se eu esquecer, se não der, eu coloquei na minha cabeça, assim como eu não tenho nada a ver com o vizinho ali do lado, se ele lava ou não o banheiro dele, eu parei de me preocupar com o quarto dos meninos e com o banheiro. Aí você pode até pensar assim, ai, Eide, mas é o banheiro social, porque é o banheiro social, né, o deles, e se vier alguém, gente, eu não vou me importar. Por isso que eu falei pra vocês, eu faço uma lavada boa e quando eu vejo que tá meio assim, eu faço uma manutenção ou peço pra eles fazerem. Quando eu peço pra fazer uma coisa assim, eles fazem. Falo, ó, o banheiro de vocês tá com cheirinho ruim, vai lá, passa produto tal, lava assim, limpa assim, seca a pia, eles fazem. O que eles têm dificuldade mesmo é na mudança de hábito, como nós, né? Se eu sou uma pessoa que não me habitua a tomar muita água, por mais que eu sei que eu preciso tomar mais água do que eu tomo, é difícil essa mudança de hábito. Então, por que que eu vou achar que para eles vai ser fácil? Lembrar de colocar a toalha lá fora. Aí, esses dias, um deles falou assim para mim, mãe, a minha toalha tá com um cheirinho esquisito. Eu falei, tá vendo? Te avisei, olha aí, tá fedido, tá cheio de mofo aqui, você não tá vendo, mas tá cheio de mofo. Bota essa toalha para lavar e começa a botar a sua toalha lá fora. Aí a pessoinha começou a colocar, mas depois ela esqueceu de novo. Então, gente, eu vou fazendo assim. Tá certo do meu jeito? Não estou aqui dizendo para vocês que tá certo. Você tem que priorizar. O que que te estressa mais? É todo dia você colocar? É você mandar colocar, um dia coloca, no outro dia não coloca, ou deixa para depois e não faz, e isso estressa demais a gente? Ou é você relevar? Para mim foi mais fácil fazer vista grossa. Às vezes eu chego lá no banheiro deles, tá com um cheirinho assim ruim, sabe? Aí eu abro a janela, aí eu já tô lá mesmo, pego as toalhas, ponho tudo no sol e de boa. Aí depois falo para eles, ó, dá uma limpadinha no vaso, faz isso, faz aquilo, ou eu faço. E isso me trouxe muita leveza, porque assim, depois que você ensina as coisas para os seus filhos, tem coisa que sim, você tem que falar, eu quero desse jeito, porque afinal de contas a casa, não que a casa não seja deles, mas a casa é sua no sentido assim, você tá no topo, entendeu? Existe uma hierarquia. Então, enquanto viver aqui dentro, tem que seguir algumas regras, mas tem coisa que eu acho que dá para relevar. Talvez no banheiro, como eu, não dê para você, porque te incomoda muito ver as toalhas lá, assim como me incomoda demais ver toalha molhada em cima da cama. Então, para você, talvez o banheiro não dá, né? Porque o banheiro é um exemplo meu, mas talvez dê outra coisa, sabe? Por exemplo, seu filho espalha muito brinquedo na casa, o que que você pode fazer? Divida esses brinquedos em 3 caixas e deixa só uma disponível. Pega as outras 2 e guarda, some com ela. Quando você vê que aqueles brinquedos não tá entretendo mais, que ele só despeja e não brinca, aí você troca as caixas. Ou deixa a caixa na sala, sabe? Né? Se tá te incomodando muito, cata toda hora e deixa a criança espalhar de novo. Te incomodou, cata, pede ele para ajudar, promove alguma brincadeira. Então, muitas vezes, o que a gente precisa fazer não é querer que as coisas sejam do jeito que a gente quer. Se pro outro não tem problema aquilo tá ali fora do lugar. Mas criar estratégia para que isso não gere tanto estresse.
Ainda mais agora nesse período, gente, que a gente tá tão ansioso, a gente tá em casa. Aqui em casa, por exemplo, tá todo mundo de casa há mais de um ano, né? Mais de um ano que o meu marido não trabalha fora, só trabalha em casa. Não teve, sabe, esse tempinho dele sair e trabalhar fora, não existiu. Desde março a gente tá assim. Desde março, as minhas filhas estão em casa. Quando abriu escola, agora em fevereiro, eu não mandei elas. A Mel eu deixei ela decidir, né? Porque ela já é maiorzinha, mas ela não quis ir, mesmo no sistema híbrido. Então a gente tá em casa o tempo todo, a gente tá aprendendo a conviver, porque sim, a casa fica um pouco mais bagunçada, suja mais louça, né? Você alterou completamente a nossa rotina e tudo isso deixa a gente mais sensível. Acho que quando eles começarem a trabalhar fora, quando eles saírem para estudar, eu acho que vai ficar um vazio e eu vou ter que me adaptar de novo, porque eu me acostumei. Então, me acostumei com essa baguncinha que aumentou, eu me acostumei com essa rotina, a minha, por exemplo, de gravação, de fazer vlogs no YouTube, ela foi completamente alterada e a gente vai se adaptando, porque não adianta estressar. Eu sempre exigi que os meus filhos fossem para a escola e deixassem a cama arrumada. Então, eles arrumavam e colocavam uma coxa, um cobre-leito, cobertor, alguma coisa assim. Passou um tempo, eles não queriam mais colocar a coxa na cama. E eu ficava, não, é para colocar, para ficar arrumado. Até que um dia, depois do minimalismo, eu achei que eu não deveria mais exigir isso deles, porque eles já estão grandes e porque eles não são obrigados por mais que você fale, mas está dentro da sua casa. Sim, mas o quarto é deles. É importante a gente deixar os nossos filhos decidir algumas coisas na casa. E o quarto deles é o melhor lugar para que eles tomem decisões. Isso é importante até para a vida deles. Então eu falei um dia para eles, eu falei, olha, a partir de hoje vocês só arrumam a cama se vocês quiserem. Agora, eu gostaria que vocês arrumassem. Aí às vezes eles não arrumam, né? O Felipe, ele guarda as coisas e deixa a cama sem nada, né? Ele só guarda a coberta dentro do guarda-roupa, não gosta de forrar a cama. Aí beleza, a Mel às vezes deixa as cobertas em cima da cama, a coberta que ela cobriu, né? Aí às vezes eu passo e falo, ô filha, dá uma arrumadinha, dobra essa coberta, põe, ela põe. Mas se eu não falo, dificilmente ela vai arrumar. E tem dia que eu quero ver o quarto da Mel arrumado, sabe? Ou que seja do Felipe, é mais o da Mel, porque a Mel deixa a coisinha mais espalhada, porque ela tem mais coisa, né? Quem tem mais coisa, ela tem mais travesseiro, a cama dela é de casal, ela tem às vezes umas pelúcias em cima da cama, então ela sempre tem mais coisinha. Aí tem dia assim que eu falo, vou dar uma arrumada nesse quarto. Eu vou lá e arrumo, sem aquele sentimento de que, ela que tinha que arrumar. Aí outro dia eu arrumei tudo, sabe? Dei uma organizada básica nas gavetas dela, porque eu fico com receio da bagunça chegar num ponto que vai me deixar mal. Então, de vez em quando eu dou uma organizadinha ali, dou uma organizadinha aqui, e ela até que tá mantendo, sabe? Então a gente tá mais tranquila. E também quando fica bagunçada, às vezes ela mesma arruma. Já peguei ela umas 3 vezes nessa pandemia, dando uma bela organizada no guarda-roupa dela, nas coisinhas dela. Mas aí eu dei uma arrumadinha na gaveta, passei um paninho lá, aí eu arrumei a cama dela bem bonita, coloquei aquele sobre-lençol, troquei tudo, botei pra lavar. Aí depois ela foi lá, me abraçou e falou assim, ai mãe, obrigada por ter arrumado o meu quarto, mas não precisava. Ela se sentiu tão assim, nossa, essa obrigação é minha, né? Aí eu falei, não filha, tudo bem, depois só mantém, se você mantiver arrumadinho, pra mim tá bom. Aí depois da próxima vez ela mesma trocou a roupa de cama e botou pra lavar. Então, é aquilo assim, sabe, de pra que eu vou me estressar se ela não tá fazendo? Se eu não tenho tempo pra fazer, vai ficar. O dia que tiver, eu faço. Mas, sim, eu decidi que eu não vou ficar mais estressando, sabe? Isso não quer dizer que eu não peço. Eu peço pra arrumar. Às vezes eu vou lá e falo, não, pelo amor de Deus, olha o jeito que tá seu quarto. Pega isso aqui e vai pôr no lugar. Ela põe, mas sem estressar, pensando. Porque às vezes, gente, a pessoa não grita, não surta, não fica, mas por dentro ela tá explodindo.
Então é esse sentimento interior que é pior. Faz muitos anos que a gente tem o hábito de que quando vai pra rua, deixa o calçado na porta. Isso sempre foi um hábito que eu adotei lá em casa, quando eu morei em casa a primeira vez e os meninos iam no quintal toda hora. Então eu falava, não, deixa o chinelo aí na porta. E a gente foi aprendendo a andar descalço. Então quando a gente veio pro apartamento, não era diferente. Eles largavam o chinelo tudo ali. E largava assim, sabe? Aí um passava, chutava, ficava aquela coisa. Então foi aonde eu limitei um cantinho, desde que eu moro aqui, eu limitei um cantinho perto do hall. Olha, gente, já foi uma caixinha, já foi um tapetinho, já foi um móvelzinho daqueles de plástico, já foi tudo, mas o importante é que os calçados estivessem ali. E às vezes me estressava, porque eles pegavam um, no outro dia pegava outro e ia virando aquela montanha. Aí o que eu fiz agora? Com a redução, com o minimalismo aqui em casa, né, que eu apliquei, que eu pude reduzir as minhas coisas, esses dias eu consegui no próprio armário da cozinha, claro que é separado do outro armário, tem uma paredinha. Então eu peguei um lado assim do armário, né, que é todo fechado, não tem acesso pro outro lado, e em cima eu coloquei a ração da Lua, o biscoitinho da Lua, e embaixo eu falei, aqui vai ficar os calçados. E aí os calçados, eles ficam escondidos, ninguém vê, e eles nunca mais deixaram o calçado na porta. Eu achei que eles iam deixar e eu ia ter que limpar e colocar lá dentro. Não, eles chegam, limpa com álcool 70 e já bota lá dentro. Então agora não tem mais aquela bagunça de calçado ali na porta. Mas não é que era bagunçado, eles colocavam organizado. Mas assim, é melhor você colocar um limitador, ainda que não fique lindo, do que ficar espalhado, ficar pela casa ou entrar com um calçado sujo dentro de casa, né? Isso é melhor. Eu consegui esse espaço dentro do armário, então hoje os calçados não ficam expostos e todo mundo tá guardando direitinho. É melhor do que eu esperava, porque eu achava que eles iam deixar, mas aí seria prático para mim, só pegar, limpar eles sempre limpam, eles chegam já passa álcool 70, mas eu achei que eles iam deixar lá. E aí eu pensei, mas no outro dia vai ser fácil, é só eu pegar e pôr dentro do armário. Mas não, todos estão colocando dentro do armário. Outra coisa também, assim, sobre a organização da casa, é a gente deixar as coisas mais ou menos juntas. Por exemplo, o açúcar que você vai adoçar o seu café de manhã, deixar próximo ao pó do café, garrafa de café, o pacote de bolacha. Por isso que as pessoas criaram um cantinho de café, para que as coisas fiquem juntas. Mas não adianta você colocar no cantinho do café algo que você usa de vez em nunca, né? Que assim, não é que não pode colocar, mas dê preferência para aquilo que você usa no dia a dia, né? Então assim, se você tem um kit de manutenção de banheiro, né, uma esponjinha, um paninho, um produtinho, né, para dar aquela limpadinha, já deixa dentro do banheiro. Às vezes a gente entra no banheiro para usar o banheiro, aí você vê ali um respingo, alguma coisa, então seu kitzinho já tá ali, né, e você já limpa tudo. Eu gosto nesse caso de deixar o papel toalha, porque daí eu já limpo e já jogo fora. Se for um paninho, ele vai ficar úmido, aí já pode dar problema, né? Então é importante sempre a gente colocar as coisas, o utensílio próximo do lugar que a gente vai usar. Outro exemplo, eu não tinha muito lugar de colocar o bebedouro e o pote de ração da Lua, né? Eu colocava na lavanderia e lá é muito apertado e tem época que bate sol, então não dava certo, eu tinha que ficar mudando de lugar e eu não achava um lugar, até que eu achei aqui no hall, perto dos calçados, eu fiz um cantinho para ela, onde fica a água, fica a ração e nunca vai bater sol aqui, né? Porque é ruim você ficar mudando de lugar as coisas do cachorro, né? Porque o cachorro se orienta muito pelo lugar que ele come, né? Até para ele fazer as necessidades, ele se orienta muito por isso. Por isso que eu trouxe o pacote de ração dela, na época, para esse armário que eu falei para vocês que agora tá com calçado. Eu já tinha, antes de trazer os calçados para esse armário, eu já tinha colocado a ração dela ali, eu já tinha desocupado uma prateleira do armário para ela. Por quê? Porque é importante estar perto. Então eu olho ali, nossa, a Lua tá sem ração. Eu só viro, já pego a ração e dou para ela. E antes não, antes eu guardava lá na lavanderia, não junto com os produtos de limpeza. Eu tinha uma prateleira só para colocar a ração dela.
E eu também não estava gostando muito que ficasse a ração junto com os produtos de limpeza. E antes eu colocava num pote. Aí vocês me falaram aqui que o melhor lugar para guardar a ração, se não for um pote especial, é a própria embalagem, né? Todo protegido de luz para que a ração não sofra influência, né? E aí eu comecei a guardar assim, do jeito que vocês me falaram, guarda no próprio pacote, que é melhor. Isso, gente, eu tô falando assim, existem uns potes que eles são próprios, eles são herméticos, mas eu tô falando assim, eu guardava num pote simples, um pote transparente. Então hoje eu guardo a ração dela no pacote e próximo do lugar que ela come e bebe água. Então pode ser coisa pequena, mas para mim isso ajuda muito na minha rotina. Outra coisa que eu fiz também é deixar o álcool 70 e paninhos que a gente usa, bota para lavar, eles são quase descartáveis, eles parecem papel toalha, mas eles aguentam uma lavadinha, não pode esfregar muito e nem colocar na máquina. Então eu dobro e já deixo na entrada, perto do álcool que a gente limpa, calçado, óculos, carteira, igual a Mel vem às vezes, vai passear com a Lua, limpa a guia da Lua, então já fica os paninhos lá tudo dobradinho, aí eles usam, coloca lá na lavanderia e depois a gente põe de molho, lava, põe para secar e eu dobro e coloco lá de novo, até mostrei num vlog. E aí o álcool gel também, fica tudo na porta, então se a gente vai sair, a gente tem já o álcool lá para botar no bolso, se a gente chega e precisa passar um álcool gel na mão, também já tá na entrada. E o borrifador também, de limpar as coisas que chegam da rua. Então, eu coloquei tudo na entrada da porta. Então, assim, uma casa organizada e prática, ela não necessariamente precisa estar bonito. Claro, se você tem uma coisa bonita, uma coisa que esconde essas coisinhas, melhor ainda, mas nem todo mundo tem. Então é muito melhor você valorizar a praticidade do que valorizar a beleza, porque por mim, tudo isso que eu falei para vocês que está exposto, não estaria ali na porta. Nem a ração da Lua, nem o bebedouro, a prateleira que eu tenho, né, com as coisinhas para pôr carteira, óculos, os produtinhos, como eu falei. Então tudo isso para mim causa uma certa poluição visual quando eu olho. Eu não gosto, mas é o jeito que facilita a nossa vida. Sei lá, se um dia eu puder ter toda essa facilidade, mas conseguir decorar esse cantinho de um jeito mais bonito, mais clean, é o meu sonho. Mas hoje, nesse período, a praticidade, ela vai estar acima de qualquer beleza. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Não esqueça de curtir. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.